Olá, pessoal. Valéria Penati entrando no ar aqui. Eu, você e o trânsito. Você já ouviu falar sobre os 3 Es do trânsito? Você que é agente de trânsito, você que não é agente de trânsito, é da área, você que só está em trânsito. Nós temos 3 Es considerados, se fala muito sobre isso, engenharia, esforço legal, educação para o trânsito. A gente precisa falar sobre isso, porque estamos limitando o trânsito quando pensamos apenas nos 3. E quem pode falar sobre isso com a riqueza é Tiago Paltrinieri. Chega mais, garoto. E aí, Val? E aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria que você falasse um pouco aí, Tiago, sobre os 3 Es, primeiramente, uma batida rápida e depois de uma proposta que a gente precisa falar. Certo. Os 3 Es do trânsito, ele é o conceito de trabalho conjunto de 3 linhas de frente do trânsito. O esforço legal, a educação e a engenharia. Os 3 trabalhando em conjunto, formando a tríade do trânsito, que em conjunto vai dar resultado positivo. Muito bem. E então, muitas vezes, você começa a trabalhar, passa no concurso, você nem percebe, nem sabe que está fazendo parte aí desses 3 Es. Então, você que é iniciante, é importante. Às vezes você tem, né? Eu não sei como o gestor da sua cidade faz, mais aptidão para trabalhar com a educação, outro na área operacional. Então, é importante que você saiba. A fiscalização é o considerado esforço legal do profissional e a engenharia também, né, onde trabalha muito as ruas, que é para ser considerado as ruas seguras, embora a realidade não seja bem essa, e como trabalhar isso também. Só que a gente conversar muito, às vezes a gente faz um curso além, né, do que a gente fez de formação de atualizações aí, a gente busca mais interesse como Visão Zero, né, Tiago, que é muito importante a participação, nós participamos juntos aí, fizemos, e também do Penatrans. Como muda essa visão do 3E, né? Porque você que é uma cidade que está começando agora, primeiro concurso desses profissionais, em vez de falar, mas como que eu vou trabalhar isso? Então, o Tiago vai fazer uma montagem aí, um esquema aí, porque ele é bom em estratégia e planejamento também. O que eu diria é que, assim, para as cidades que ainda sequer instalaram ou têm a ideia dos 3 Es, da tríade do trânsito, é que os 3 Es, depois da Lei 13.614, mais conhecido como a lei que implantou o Penatrans no Brasil, que incluiu o artigo 326A no CTB, os 3 Es ficaram, na minha visão, na minha humilde visão, ficou obsoleto. Nós temos agora 6 pilares. Ao invés de 3 Es, nós temos 6 pilares do Penatrans. E todos eles igualmente importantes e também devem ser executados em conjuntos, E os que 6. completa daí tudo, né? Porque ficava sempre falhas aí nos 3 Es, né? Faltando algumas cidades já mais avançadas, muitas vezes, já tinha outros setores que não se falava sobre isso, né? E existe no Penatrans, na minha leitura também, existe uma sequência lógica de execução. Então, você começa Fundamental. do pilar número Essa, 1. essa, essa sequência, Tiago, ele muda a, a efetividade. Quer dizer, para dar certo, eu preciso seguir o passo a passo. Perfeito. Você vê, como eu disse numa outra live que a gente fez, eu sou um cara que sou gestor da qualidade. Então, quando a gente fala em gestão da qualidade, a gente fala sempre em qual modelo de qualidade nós vamos seguir. Seja o SG, seja a ISO, seja qualquer modelo, sempre
uma das primeiras necessidades que tem na implantação é você ter engajamento da alta direção. E aí, se você for pegar o Penatrans, ele é basicamente um modelo de gestão da qualidade. Nas primeiras necessidades do primeiro pilar, é justamente engajamento político, engajamento da alta direção, da alta gestão, porque senão você não vai conseguir executar. Uhum. Esses dias mesmo eu estava vendo uma postagem num portal de trânsito dizendo que o Penatrans é piada do trânsito, alguma coisa assim, é uma piada. E aí eu comentei lá, justamente, eu falei assim, olha, é justamente por causa desse tipo de pensamento que não há engajamento. Exatamente. E que atrapalha e prejudica. Porque se eu não conversar com meus gestores, eu não vou levar para ele minha experiência. E ele não vai executar aquilo que é a necessidade do nosso trabalho, que ele funcione, né? Que dê certo, se eu não conversar com ele, se eu não sentar na mesa, ou não precisa ser eu, né? Qualquer representante da categoria, né? E eu sempre fui muito cético com relação ao que poderia ser feito para mitigar as sinistralidades fatais graves no Brasil. O que poderia ser de fato feito para diminuir isso, causar um impacto positivo? E depois que eu conheci o Penatrans e que eu li e entendi como é que ele funciona, a mecânica por trás dele, eu diria para vocês com certeza que se ele for executado como a proposta dele solicita, funciona. Uhum. Vamos lá, então. Esses três, você vê hoje no Brasil pessoas que transformaram os 3 em 6? Na sua concepção de pesquisa aí, de análise, você vê que tem cidades fazendo isso? Sim, vejo. Difícil de responder? Assim, eu vou dar aqui um exemplo que você gosta muito, que é Fortaleza, tá? Por quê? Veja, Tá, quais são os 3 eixos? Educação, engenharia e esforço legal, certo? Quais são os 6 pilares certo. do Penatrans? Gestão da segurança no trânsito, vias seguras, que engloba a engenharia, segurança veicular, atendimento às vítimas, educação para o trânsito, atendimento às vítimas e fiscalização e normatização, que é o último pilar, certo? O que acontece? Quando a gente pensa, por exemplo, em vias seguras, a gente tem um enorme modelo que funciona não só no Brasil, funciona muito no exterior, assim como a cidade modelo de mobilidade urbana no mundo, que é Barcelona, que chama Ruas Completas, que é a democratização do espaço da via pública para todos os modais, ativos e não ativos. E Fortaleza está na vanguarda desse tipo de segurança na via pública. Então, ela já está pensando lá na frente, na hora de fiscalizar, por exemplo, ter umas ruas completas. Porque aí eu vou ter espaço para todo mundo, para depois eu ir lá por sexto. Então, Fortaleza é um exemplo. E eu fico pensando, pela dimensão de ser uma capital, população, problemas de uma capital, e por isso que eu falo, quando eu vejo que algo deu certo, o pilar 1, pilar 2, 3 tal, e porque houve conversa entre eles. Então, isso houve conhecimento por parte de quem faz parte dessa equipe. E então, você que é de uma cidade menor, como não conseguir fazer isso, entendeu? Ah, mas eu não tenho contingente. Talvez eu tenho, se não tenho as ferramentas, eu assumo
2 papéis, 3 E papéis, não é só isso. entendeu? Quando você tem um problema de contingente, você tem que usar os seus recursos de forma inteligente. Então, como que Uhum. você usa de forma inteligente? Evitando desperdício. E aí, quando você fala, por exemplo, de ruas completas, você evita muitos desperdícios de equipamento, de pessoal, administrando aquela via. E aí você vê, por que Fortaleza deu certo? E aí a gente está falando aqui dos pilares, né? Por que Fortaleza deu certo? E por que a necessidade de engajamento da alta gestão? O primeiro pilar, segurança, gestão da segurança no trânsito. Primeiro pilar do Penatrânsito. Por quê? Você está lá numa rua completa, dependendo do local, você vai ter ali algumas pessoas contras, porque elas não vão entender no primeiro momento que aquilo ali é uma remodelagem de algo que no Brasil acontece desde 1970, chamado carrocentrismo. As políticas públicas foram pensadas Carrocrata. foram colocado o carro no centro das políticas públicas. Então, as ruas não são pensadas em andar de bicicleta. Espaço para eles. Entendeu? Para todo mundo, né? Não para outras pessoas. Agora, o que eu acho muito interessante, que como se fala assim, Valéria, como que você sabe que deu certo? Nós sabemos que na primeira década atingiu-se a meta de redução de sinistro. É isso. Então, quer dizer, o objetivo nosso não é reduzir mortes, né? No trânsito. Então, quer dizer, atingiu o objetivo que é da ONU, gente. Não é nós que estabelecemos isso. Então, há uma certa respeitabilidade e que foi atingido. Só que, como eu falo, ninguém junto, não faz nada sozinho. Nós somos um país enorme, uma capital conseguiu. E por que eu não vou conseguir sendo uma cidade menorzinha? E outro detalhe. Copom cola. O Penatrans, para você que vai começar a trabalhar com a segurança viária, você que vai começar a colocar seus agentes na rua, o Penatrans, ele está 100% alinhado ao Visão Zero. E o Visão Zero, basicamente, diz que nenhuma morte no trânsito é aceitável. E a gente precisa mudar o estigma, que aí já está imbuído no Penatrans, que é o né? que, primeiro, sinistros são aceitáveis. O que não são aceitáveis são as mortes e as lesões graves no trânsito. Então, esses precisam ser evitados. Nós não vamos acabar com os sinistros. Nós vamos acabar com os sinistros graves e fatais. Esses devem ser os focos. O outro é que, assim, a metodologia tradicional trazia na abordagem que o problema está no condutor do veículo. A responsabilidade é compartilhada em quem fiscaliza. Mudou esse conceito. Quem vende o veículo. Quem opera, quem conduz os veículos. Então, o problema é de todo mundo. A abordagem tradicional também dizia que o condutor que comete as infrações na condução do veículo, ele não quer segurança viária. E ele quer, essa é a abordagem do modelo novo, que já está no Penatrans, que ele quer, sim, segurança. E eu tenho que pensar que eu tenho que entregar o melhor possível para ele ter segurança na via pública, que está sob a minha circunscrição. Exato. Tiago deixou bem claro, e eu quero deixar claro que o cara entende disso, gente. Tem aí o curso que ele lançou, né, do Penatrans. Então, fora isso, toda dúvida e necessidade pode encaminhar para a gente leva para o Tiago aí, ele entra em contato com vocês, certo? Perfeito. Mas o que não pode é estagnar e aceitar a vida como ela é. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não, seu município, ele muda 4 anos. Talvez essa gestão não tenha entendimento, mas você tem o entendimento. Amanhã você pode ser o gestor que vai estar mexendo os ponteirinhos aí, e esse conhecimento é básico e necessário. Daí sim, você vai estar no caminho certo. Certo, Tiago? Perfeito, é isso.
Muito obrigado, querido. Acho que atendemos a necessidade aí das pessoas que buscam em nós, né, um pouco que a gente toque em determinados assuntos importantes como esse, né? Com esse propósito aí de fazer mudanças conceituais e prática, porque não adianta ter conhecimento e não aplicá-las. Obrigada, seu Tiago. Até a